Tente não se assustar, mas o que eu vou te mostrar aqui hoje é a nossa realidade. Bora! Sem dúvidas, o benefício da pensão por morte foi o mais prejudicado com a reforma da Previdência, porque antes o benefício era calculado levando-se em consideração as 80% maiores contribuições desde julho de 94, e já de cara era aplicado o coeficiente de 100%. E sem contar que aquele valor que é dividido entre os dependentes, que são chamados de cotas, elas eram reversíveis até a cessação por completo do benefício da pensão por morte. E com a reforma da Previdência, isso mudou totalmente. O seu benefício agora é calculado em cima de todos os seus salários de contribuição e não é mais aplicado aquele coeficiente de 100% já de cara da pensão por morte. Agora começa com 50% mais 10% por dependente, chegando a um limite aí de 100% do benefício que ele recebia quando era aposentado ou daquele benefício que ele teria direito se fosse aposentado por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. Ou seja, se ele ainda estava trabalhando, se ele era um segurado ativo antes da sua morte, primeiro é calculada a sua aposentadoria por invalidez para depois ser aplicado aquele coeficiente que eu expliquei aqui da pensão por morte, que é de 50% mais 10% por dependente. Vamos para o caso do senhor José. Vamos supor que ele tenha falecido antes da reforma da Previdência e que ele não estava aposentado ainda, ele estava trabalhando. E foi encontrado aí uma média, dessas contribuições, dessas 80% maiores contribuições, de R$4.000. E na aposentadoria por invalidez antes da reforma, já era aplicado o coeficiente de 100%. Ou seja, a sua renda mensal inicial já seria aí de R$4.000. Logo em seguida, era calculada a pensão por morte, que era 100% da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez. Ou seja, o senhor José deixou para os seus dependentes, que são a sua esposa e mais 2 filhos, menor de 21 anos, um valor de R$4.000. Mas quero deixar bem claro aqui que esse valor de R$4.000 será esse total até a cessação por completo do benefício. As cotas dos dependentes são reversíveis, ou seja, se um filho que o senhor José deixou completar seus 21 anos, ele vai deixar de ser dependente. E a cota que ele recebia será dividido para o seu irmão e para a sua mãe, que ficou ainda recebendo essa pensão por morte. Então vamos continuar com o nosso exemplo. Vamos supor que o senhor Francisco tenha falecido após a reforma da Previdência, que tenha sido na data 14 de novembro de 2019, que é quando começa a contar essas novas regras. Vamos supor que o senhor Francisco também tenha deixado uma mulher e 2 filhos e que ele ainda estava ativo quando veio ao óbito. Primeiro, nós vamos calcular a aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do seu óbito, para depois ser aplicado o coeficiente da própria pensão, que eu vou explicar aqui. Foram considerados todos os seus salários de contribuição desde julho de 94 e depois foi aplicado um coeficiente aí. Por quê? O que acontece? No dia que o senhor Francisco veio ao óbito, ele estava com 25 anos de contribuição. E para o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, o que pede? Para o homem, precisa de pelo menos 20 anos de contribuição e para as mulheres, precisa de pelo menos 15 anos de contribuição. Isso já te garante 60% de coeficiente. E a cada ano que exceder esse tempo mínimo que eu citei aqui, é acrescentado 2%. Ou seja, se ele tinha contribuído 25 anos na data do óbito, então ele tinha 60% já garantido por ter completado os requisitos e mais 10% por ter excedido aí 5 anos, Ele tem 25 anos, então 60% mais 10%, 70% de coeficiente. Então, nós calculamos todos os seus salários de contribuição, foi encontrada uma média, de R$5.000, foi aplicado esse coeficiente encontrado de 70%. A sua renda mensal inicial será de R$3.500. Então aqui nós já achamos o valor da sua aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito na data do óbito. Observe que já houve 2 reduções no cálculo do seu salário de benefício, onde considera-se todos os seus salários de contribuição, isso já faz uma redução no benefício, e também já teve um outro redutor na hora de calcular o coeficiente, que depende do seu tempo de contribuição. Ou seja, já não é de 100% mais, o dele foi de 70%. Agora nós vamos partir para o cálculo 2, que é a própria pensão em si. O senhor Francisco deixou
3 dependentes, uma esposa e 2 filhos menores de 21 anos. Logo, vai ser calculado da seguinte forma: vai ser um coeficiente de 50% pela cota familiar e mais 10% por dependente. Ou seja, 50 mais 30%, que são das cotas, vai ser de 80%. Então, 80% de 3.500, 2.800. Viu só como que mudou? Então, assim, agora não é 100% mais em cima da aposentadoria por incapacidade. Aqui nós tivemos outro redutor, só que não para por aqui. Vai haver outro redutor quando um dos seus dependentes deixar de ser dependente. Por exemplo, o filho perde a qualidade dependente quando ele completa os 21 anos. Então, vamos supor que um desses filhos que o Francisco deixou tenha completado aí seus 21 anos. Vamos ver quanto que vai ficar o benefício dos dependentes. Vai ser 50% da cota familiar de R$ 3.500, mais 10% da esposa e mais 10% do primeiro filho, excluindo-se a cota do segundo filho que deixou de ser dependente. Então, nós vamos ter aí um novo cálculo que vai ser considerado que 70% de R$ 3.500, que vai ser um total de R$ 2.450. O benefício será fracionado toda vez que haver a perda da qualidade de dependente, até que seja excluído por completo o seu benefício. Viu só quantos redutores que tiveram na pensão por morte após a reforma da Previdência? Pois é, e tem mais alguns pontos aqui que eu gostaria de falar que são muito importantes. Vamos lá. A sua pensão por morte nunca será inferior a um salário mínimo. Você começou a fazer as contas aí e viu que já deu menos que o salário mínimo? Então já coloca aí no papel um salário mínimo. É isso que você tem direito, tá? É um dos nossos princípios constitucionais. Ok? No cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, se a pessoa veio a óbito devido a doença profissional, acidente de trabalho ou doença do trabalho, ele já tem garantido aí o coeficiente de 100%. Ou seja, não depende daquele período de contribuição que eu expliquei. Já vai ser aplicado o coeficiente de 100% já de cara. E o mesmo para o coeficiente lá do cálculo da pensão por morte. Aquele cálculo lá de 50%, mais 10%, até o limite de 100%. Então, esse coeficiente da pensão por morte em si já será de 100% se um dos dependentes ou se tiver algum dependente inválido. Então, isso é muito importante que você saiba. Uma outra coisa muito importante: o tempo da duração da pensão por morte já é outra conversa. Aqui você tem que ler e você tem que entender o tempo de duração da sua pensão por morte, porque depende da sua qualidade de dependente, tá? E isso está disposto no artigo 77 da Lei 13.135 de 2015. Pode ter certeza que eu ainda vou gravar um vídeo sobre esse assunto, tá? Então, já se inscreva no meu canal, já deixe seu joinha se estiver gostando do conteúdo, porque toda semana eu posto conteúdo previdenciário. E com certeza isso aí vai ser um assunto dos meus próximos vídeos. Agora me conta, você se assustou? Com certeza você ficou de queixo caído, porque a mudança foi muito grande. Você concordou? Você discordou? Você conseguiu entender, né, como que é calculada a pensão por morte? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Então ficamos por aqui. Fique com Deus. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.